Olá, pessoal, boa noite. A ideia dessa aula é a gente trabalhar um pouquinho com conceitos de avaliação de modelos preditivos. Do que se trata isso? São métricas de avaliação que você especifica erros, né? Você calcula erros dos modelos construídos. Ou seja, a ideia é construir modelos preditivos que possam fazer uma previsão, uma estimativa, e comparar estimativas de fato com os valores reais. Existem algumas métricas de cálculo de erro para avaliar se esse modelo ele é adequado ou não. A gente vai tratar principalmente de modelos de classificação e regressão. Então, apenas para recapitular, a ideia de modelos de regressão linear, essa análise de regressão, ela estuda a relação entre uma variável, que a gente costuma chamar de variável dependente, e outras variáveis que são variáveis independentes. Portanto, se você pensar em termos de previsão, por exemplo, um modelo de regressão linear para previsão de renda, por exemplo, eu vou coletar um conjunto de características sei lá, de clientes de um banco e eu quero fazer uma previsão de renda ou coisa que vale. A variável dependente é a minha variável alvo, ou seja, a renda, aquilo que eu quero estimar. Lembrando que regressão trata-se de previsão de variáveis contínuas, né? A variável alvo é uma variável contínua. Então, nesse caso, a variável dependente é a renda. E o que seria a variável, nesse caso, independente? Eu posso ter uma ou mais variáveis independentes. Por exemplo, se eu quiser estimar a renda do cliente usando apenas a idade seria a minha única variável independente. Então, com base na idade, eu tento prever a renda. Nesse caso, quando eu tenho uma variável independente, a gente chama isso de modelo de regressão linear simples. Quando eu tenho duas ou mais variáveis independentes, por exemplo, eu quero usar a idade e a profissão do sujeito, por exemplo, eu tenho duas, então aí eu chamo isso de modelo de regressão linear múltipla. Sempre lembrando que essa relação entre a variável dependente e independente, ela é feita através de um modelo matemático. Eu vou buscar uma equação matemática que faça a relação entre essas duas variáveis. E para exemplificar isso, e a gente chegar no momento da avaliação do modelo, a gente vai usar um exemplo aqui de estimativa de preço de venda de um imóvel. Portanto, a gente tem um dataset aqui, um conjunto de dados. Esse conjunto de dados ele tem 14 observações, e eu estou trabalhando com apenas duas variáveis nesse dataset: tamanho do imóvel em metros quadrados e o preço de venda. A minha variável alvo, a minha variável dependente, é o preço de venda. E a minha variável independente é o tamanho do imóvel. Portanto, nesse caso aqui, eu tenho um modelo de regressão linear simples, porque eu estou usando apenas uma variável independente. Ou seja, eu quero encontrar, ou eu quero estimar, construir um modelo matemático, uma equação, que faça a relação entre tamanho do imóvel e preço de venda. Bom, no primeiro momento, a ideia é tentar explorar um pouquinho o conjunto de dados, até para verificar se há uma tendência, ou seja, se há uma relação, uma correlação, na verdade, entre essas duas variáveis. Quando a gente analisa a correlação, ela varia, ela, na verdade, é um valor no intervalo entre -1 e 1. Se a correlação entre a variável, entre os valores da venda, em relação ao tamanho do imóvel, ela tender a 1, ou seja, se aproximar de 1, isso significa que eu tenho uma correlação positiva, ou seja, à medida que o tamanho do imóvel aumenta, o valor de venda do imóvel também aumenta. Se a correlação ela tender ou se aproximar de -1, há uma correlação negativa, ou seja, isso me diz que à medida que o tamanho do imóvel aumenta, o preço de venda cai. É inversamente proporcional. As correlações, então, podem ser positivas ou negativas. Me interessa, para o modelo de preditivo, tanto a correlação positiva quanto a negativa. O que não interessa é quando eu calculo a correlação entre duas variáveis e ela tende a zero, ou seja, se aproxima de zero. O que significa que não há qualquer relação entre essas duas variáveis. Se eu plotar aqueles 14 exemplos, as 14 observações do dataset que nós vimos aí no slide anterior, eu tenho esses 14 pontos aqui nesse gráfico de dispersão. É um gráfico 2D,
eu estou usando aqui no eixo X a característica, né, no caso a variável independente, que é o tamanho da casa, e no eixo Y a minha variável alvo, que é a dependente, que é o preço de venda. É possível notar, através desse gráfico, que de fato há uma tendência, há uma correlação. Ele está me mostrando aqui que há de fato uma relação entre tamanho e preço de venda. Ou seja, que o tamanho do imóvel aumenta, né, numa visão geral, é claro, eu tenho o preço de venda aumentando também. Isso é bom. Isso me leva a crer que é possível construir um modelo de estimativa de preço de venda, ou seja, um modelo de regressão. Se eventualmente esses pontos eles estivessem todos numa reta horizontal, ou seja, numa reta paralela que é o eixo X, isso me indica que não há qualquer relação entre essas duas variáveis. Aqui não, aqui eu tenho uma reta que é uma diagonal, né? Essa reta diagonal, ela me permite visualizar que há, de fato, uma correlação. Colocando a reta aqui, ó, no gráfico agora, é possível, fica mais claro que, de fato, há essa tendência. Essa reta, ela é calculada através de uma equação. Tá? Eu não vou entrar no mérito aqui como calcular essa equação. Na verdade, os pacotes de linguagens voltadas aí para machine learning, eles já têm uma função built-in que retorna essa equação para nós, ou seja, eu não preciso calcular. Mas o que é importante entender aqui, que a variável x na equação é a minha variável independente, ou seja, nesse caso, o tamanho do imóvel. E o resultado, né, no caso f de x ou y, o resultado dessa equação, é a estimativa do preço de venda. Então, primeiro eu preciso que o modelo encontre essa equação, ou seja, ele vai construir essa equação com base no dataset que eu forneci a vocês, ou seja, com as 14 observações, e para que eu possa fazer o deploy desse modelo, ou seja, colocar em produção, essa equação vai começar a estimar valores de imóveis que não estão num dataset de 14 linhas, ou seja, novos imóveis. Né? Basta que eu informe, nesse caso, o preço, o tamanho do imóvel, a variável X, e ele faça a estimativa de preço. Como é que isso funciona? Como é que é o processo de construção desse modelo? Eu tenho duas etapas. A primeira etapa é o processo de treinamento e a segunda etapa é o processo de teste, é quando eu avalio de fato o meu modelo. Como é que eu procedo no caso do treinamento? Eu preciso remover algumas casas do conjunto de dados original, né, e construir o modelo com as casas restantes. Portanto, eu tenho 14 imóveis lá no meu dataset, que são dados históricos. Eu preciso remover aleatoriamente algumas linhas desse conjunto de dados. Aí, com o que sobrou, eu construo o modelo, ou seja, tento encontrar a minha equação. E no segunda etapa, quando for o processo de teste, essas casas que eu removi, essas linhas que eu removi do meu dataset agora na primeira etapa, eu vou utilizar para fazer a previsão do preço de venda. E aí eu consigo verificar se o meu modelo ele está acertando mais ou está errando mais, enfim, calcular os erros. Normalmente, isso não é uma regra que não pode ser quebrada, mas normalmente o que a gente faz é dividir o conjunto de dados original numa proporção de 70-30, ou seja, 70% dos dados para treinamento e 30% dos dados para teste. Se quiser, 80-20, 75-25, enfim, não há problema. Eu preciso ter um percentual maior para treinamento, obviamente, e um percentual menor para teste. No nosso caso, como eu tenho 14 linhas aqui, então 30% aí desses 14, em torno aí de 4 linhas, então a gente vai extrair, vai tirar do conjunto original 4 linhas, ou seja, 4 imóveis, que são esses que eu estou destacando aqui para vocês. Isso é feito de forma aleatória, então eu estou tirando a linha 3, 4, 7 e 12, se eu vou tirar, e vou construir o modelo com as 10 linhas que restaram no meu conjunto original. Então, eu vou mostrar para o algoritmo o dataset com 10 linhas, e ele vai construir a equação com base na informação dessas 10 linhas. Ao término desse processo de treinamento, eu tenho uma equação gerada. Então, ele vai me dizer, ó, consegui gerar a equação, certo? Bom, agora eu preciso testar esse modelo. Então, eu venho para a etapa de teste. Teste e avaliação. Então, o meu conjunto de teste agora,
ele é composto por 4 imóveis, ou seja, exatamente aquelas linhas que eu extraí do dataset original no processo de treinamento. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso mostrar esses 4 imóveis para o modelo, nesse caso para a equação. Então ele vai pegar o tamanho de cada um desses imóveis, vai substituir na variável x e vai calcular a previsão do valor de venda. Eu tenho aqui uma simulação desse processo. Então ele pegou e disse, olha, a casa com 225 metros quadrados aqui está por 192.500, aí 173.100. Então ele estimou os valores com base no modelo, ou seja, com base na equação que foi criada durante o processo de treinamento. Lembrando que, como é que eu faço a comparação agora? Essas 4 casas que foram tiradas lá do conjunto original, elas de fato já possuem um valor de venda, as casas já foram vendidas. É sempre importante frisar isso, que eu estou trabalhando com dados históricos, ou seja, algo que já aconteceu. Se eu não tenho esses dados, eu não consigo construir esse modelo. Ou seja, eu preciso ensinar ao algoritmo qual é o padrão, ou seja, qual é a relação que existe entre a variável independente com a minha variável alvo. Então fica muito fácil agora, eu resgato o valor de venda desses 4 casas, por exemplo, que foram vendidas, e agora eu faço uma comparação com o valor estimado pelo modelo. Bom, eu tenho agora uma tabela aqui que me diz exatamente isso, ou seja, para a observação 3, ou seja, para a casa de número 3, eu tenho o tamanho do imóvel, tenho o preço de venda que de fato foi vendido, isso já estava no meu conjunto de dados original, e tenho a previsão feita pelo modelo. Então, notem, eu tinha lá um preço de venda de 190 mil, e o modelo agora estimou para mim o preço de venda de 192.500. Eu falo, mas ele não acertou. Sim, todos os modelos de previsão, eles trabalham com uma margem de erro. Né? Você nunca vai encontrar um modelo de previsão, né, que te dê um erro zero. Isso não vai acontecer. E se isso acontecer, pelo menos durante o processo de treinamento, isso tem que ser algo que tem que ser analisado, porque isso provavelmente é um processo de overfitting, ou seja, significa dizer que o teu algoritmo, ele conseguiu aprender muito bem o conjunto de dados original, ou seja, os dados históricos. Isso pode fazer com que ele não consiga fazer generalizações em outros datasets, ou seja, conseguir estimar ou generalizar com aquilo que ele aprendeu. Então, se eventualmente você tiver erro zero no processo de treinamento, é importante que isso seja avaliado de uma forma mais atenciosa, porque pode estar acontecendo um processo de overfitting, e isso não é interessante. Eu quero que o modelo possa generalizar, e se ele tem erro zero no processo de treinamento, é bem provável que ele não consiga fazer essa generalização. Ótimo, então temos agora o quê? Então, só recapitulando, extraímos algumas linhas do dataset original, aplicamos o algoritmo para construir o modelo, ou seja, quando eu digo construir o modelo, é construir a equação. Foi feita a equação, ou seja, ele conseguiu criar uma equação que relaciona a minha variável independente, que é o tamanho do imóvel, com a variável alvo, que é o preço de venda. Agora, eu retorno com as 4 linhas, ou com as informações dos 4 imóveis que eu tinha anteriormente tirado do dataset original, aplico a equação. Essa equação faz previsões em cima desses dados, e agora eu consigo avaliar. Eu consigo verificar se o modelo está fazendo avaliações adequadas, previsões adequadas ou não. Uma forma de verificar isso é uma métrica chamada de erro médio absoluto. O erro médio absoluto ele é muito simples. Quando eu trato de erro absoluto, eu estou buscando exatamente a diferença entre o que de fato aconteceu com o que está sendo previsto. E como é que a gente faz isso? É um cálculo bastante simples, ou seja, é como se eu tivesse 2 vetores aqui agora, a coluna preço de venda se torna um vetor, a coluna previsão se torna outro vetor. Eu estou chamando o preço de venda de vetor V, e estou chamando o preço previsto, né, de previsão, como vetor P. Agora, o que eu preciso fazer? V1 menos P1, ou seja, o primeiro elemento do vetor 1, 190 mil, menos o primeiro elemento do vetor 2, que é 192.500. Notem que eu estou usando módulo aqui, porque eu não quero diferença negativa. Eu quero que essas diferenças sejam todas positivas. Então, basta que eu faça isso para todo o conjunto de teste. Nesse caso, eu tenho
4 elementos, se torna bastante simples. Eu tenho vetores com 4 posições, então eu vou fazer V1 menos P1, V2 menos P2, V3 menos P3 e V4 menos P4. Eu somo isso, na verdade são as diferenças do real com o estimado, e divido pelo total de elementos que eu tenho no conjunto, que nesse caso é 4. Então, olhando aqui para o desenvolvimento aí desse cálculo, eu tenho um erro médio absoluto, estou chamando de erro médio absoluto, porque eu estou calculando o erro absoluto e tirando a média desse erro, por isso está chamado de erro médio absoluto. Ele me deu um erro médio absoluto de 5.395. Como é que eu leio esse erro? Isso significa dizer que o meu modelo, quando ele faz a previsão do preço de venda do imóvel, ele erra, em média, R$ 5.395. Isso para mais ou para menos, porque eu tirei aqui a questão da diferença negativa. Isso é bom? Não sei. Na verdade, eu preciso estabelecer um que a gente chama de baseline, ou seja, não sou eu, enquanto analista de dados, que vou fazer esse baseline. Eu preciso estabelecer isso com o dono do negócio, alguém que conheça o negócio. E alguém vai me dizer, olha, uma estimativa de erro. Quando eu estimo um erro de preço de venda do imóvel, que gira em torno aí da casa de 200, 300 mil, quando eu erro 5 mil, isso é bom ou ruim? Isso pode ser bom, talvez, mas é um modelo matemático que está conseguindo me estimar um imóvel errando em média, pouco mais de 5 mil reais. Mas quem vai me dizer se isso é bom ou ruim é o pessoal da área de negócio. O que é importante é que a minha avaliação consiga retornar alguma métrica de erro. Então, eu estou dizendo aqui, para esse caso, eu estou errando 5.395. É possível melhorar isso? Sim. No primeiro momento, eu partiria de 2 opções. Primeira opção, aumentar o meu conjunto de dados original. Lembra, a gente tem 14 só. E desses 14, eu treinei o modelo somente com 10, porque a gente tirou de lá 4 linhas para servir como teste. Então, quanto mais eu aumentar o meu conjunto original, eu vou fornecer mais informações para o algoritmo. Consequentemente, eu vou ter uma equação melhor adaptada, ou seja, uma equação que vai melhor refletir a relação entre variável dependente e variável independente. Esse é o primeiro a abordagem, que é a primeira opção que a gente tem para melhorar o modelo. Se isso não for possível, eu posso trocar esse meu modelo de regressão linear simples, que tem uma variável só independente, e transformar isso no modelo de regressão linear múltipla, ou seja, inserir aqui mais características desse imóvel. Por exemplo, a localização do imóvel. Então, eu digo, além agora do tamanho do imóvel, eu tenho a localização do imóvel. E com 2 características agora, provavelmente a estimativa do preço de venda, já que a localização influencia no preço de venda do imóvel, eu vou ter uma previsão mais robusta. E aí eu posso usar quantas características eu quiser, ou seja, se esse imóvel é de alvenaria ou de madeira, se esse imóvel é novo ou não, enfim. Quanto mais características eu tiver, ou seja, quanto mais variáveis independentes eu tiver, provavelmente essa previsão vai ser mais assertiva. Então, são 2 opções de melhora do meu modelo. O que eu teria que fazer novamente nesse caso? Eu coloquei mais características. Retorno no meu dataset, treino o meu dataset novamente, será construída uma nova equação, ou seja, um novo modelo, faço as previsões nas observações de teste, recalculo o erro e verifico se o erro diminuiu ou não. É óbvio aqui que eu estou buscando, quanto menor o erro, melhor as previsões serão, ou seja, o meu modelo está mais adequado. Uma outra forma, uma outra métrica para avaliar isso é chamado de raiz quadrada do erro médio. Basicamente, a mesma situação que a gente tinha antes, eu vou continuar fazendo a diferença entre o valor real e o valor previsto, só que nesse caso, em vez de usar módulo, eu estou levando ao quadrado. Isso é uma forma também de eu tirar aqui a diferença negativa. Divido isso pelo total de elementos, para ter a média. Depois eu tiro a raiz quadrada disso para tentar, uma forma de corrigir aquela potência de 2 aqui ao quadrado que eu fiz para tirar a diferença negativa. Vou ter o mesmo valor do erro médio absoluto? Não, vou ter um outro valor, mas é uma métrica. O que é importante aqui é o seguinte, se eu vou construir, normalmente a gente constrói vários modelos, eu vou construir o modelo versão 1, ele vai se comportar de uma maneira,
eu vou construir o modelo de versão 2, vou verificar se ele é melhor do que o anterior, e vou fazer isso até que eu atinja um nível onde eu digo, esse modelo aqui é o melhor que eu já construí. Como é que eu comparo esses modelos? Através do erro. E aí, o que eu quero dizer com isso? Se você vai adotar a métrica do erro médio absoluto, utilize essa mesma métrica, esse mesmo cálculo de erro, para todas as comparações. Não vou adotar o erro médio absoluto, eu vou adotar a raiz quadrada do erro médio. Ótimo, utilize essa então. O que eu não posso fazer é, a cada criação, a cada versão nova do modelo, eu utilizar uma forma de cálculo de erro diferente. E aí eu não consigo padronizar e não consigo enxergar se o meu modelo está melhor ou não. Bom, isso é cálculo de erro para problemas de modelos preditivos que trabalham com estimativa de variável contínua, ou seja, regressão linear. Tanto para regressão linear simples, quanto para regressão linear múltipla. Quando eu trabalho com modelos de classificação, obviamente que eu não vou usar, não posso usar essa mesma forma de cálculo de erro, né? Porque na verdade, quando eu trabalho com modelos de classificação, eu não quero prever uma variável contínua. A ideia aqui é que eu faça a previsão de uma variável categórica, um rótulo, né? Então, só relembrando, o que é um modelo de classificação? É um processo que lê algum tipo de entrada, pode ser um conjunto de características de um cliente, sei lá, idade, renda, saldo bancário, profissão, enfim, como pode ser uma imagem. E aí eu vou trabalhar com pixels. Então, essa é a minha entrada. O que eu quero fazer com esse conjunto de entradas? Eu quero atribuir um rótulo, ou seja, eu quero atribuir uma categoria. Por isso que a gente fala que são variáveis categóricas. Esses modelos normalmente são utilizados para previsões de natureza distinta, né? Por exemplo, um simples sim ou não. Então, eu quero saber se a determinada imagem é a imagem de um objeto, então eu digo, sim, é do objeto, ou não é do objeto. Ou eu quero classificar clientes como bons pagadores ou maus pagadores, ou eu quero classificar clientes como adimplentes ou inadimplentes, enfim. Tanto para classificações binárias, quando eu tenho apenas duas classes, ou multiclasses, quando eu tenho mais de duas classes. Então, já falamos sobre isso em algumas oportunidades, estamos aqui só relembrando o que são modelos de classificação. Então, a gente vai utilizar um exemplo também de modelo de classificação aqui, e vamos analisar um método de avaliação. Nesse caso aqui, eu tenho várias imagens, então eu quero classificar imagens. Então, eu tenho imagens aqui, fotos de cachorros e de gatos, e eu quero classificar as imagens como sendo um gato ou não. Então, basicamente, eu tenho um modelo de classificação binária, duas classes, se é gato ou se não é gato. O que eu preciso fazer? Eu preciso inserir essas imagens para o algoritmo durante o processo de treinamento, exatamente o que fizemos no processo anterior. Ele vai treinar, ou seja, ele vai tentar capturar daqui ou extrair daqui padrões que identifiquem uma classe da outra, né? E depois eu vou testar o modelo para verificar se ele está acertando ou não. O processo é exatamente o mesmo. O que eu preciso fazer durante o processo de treinamento? Vamos imaginar que o meu conjunto original ele tenha 300 imagens. Então, eu tenho lá 300 imagens de gatos e cachorros. Já pré-classificados, obviamente. A gente está falando de dados históricos. Alguém já foi lá e classificou. Isso aqui é um gato, isso aqui é um gato, isso aqui não é, enfim. Eu tenho 300 imagens. Dessas 300 imagens, aqui, mais uma vez, obedecendo aquela proporção de 70 por 30, ou seja, 70% para treinamento e 30% para teste, o meu conjunto de teste, então, ele vai ter 100 imagens. Né? 33% aí do total. Eu vou usar 100 imagens para testar. As outras 200 imagens, eu vou usar para o processo de treinamento. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para o algoritmo 200 imagens das 300 que eu tenho. Essas imagens serão selecionadas de forma aleatória. Vou mostrar isso para o algoritmo, ele vai extrair os padrões lá das imagens e vai aprender o que é uma imagem de gato e o que não é gato, então, nas minhas duas classes. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquelas 100 imagens que o modelo não viu, que o algoritmo não viu, e vou dizer para ele, e aí, essa imagem aqui é um gato ou não é? E ele vai me dizer se é um gato ou não, ele vai fazer as suas previsões, as suas estimativas. Depois, o que eu quero fazer? Eu já tenho essas imagens pré-classificadas, eu comparo com a classificação do modelo. Só que nesse caso não vou calcular um erro, do tipo,
isso menos isso. Não faz sentido, porque são classes. Se ele disser que era gato e não era, ele errou. Então, eu posso fazer uma contagem simples aqui dos erros. A gente vai usar uma matriz para calcular ou tirar algumas estatísticas, digamos assim, dos erros cometidos pelo modelo. Então, vamos imaginar que fizemos o nosso processo de treinamento, o algoritmo, ele conseguiu gerar a equação, ou seja, mais uma vez a relação entre os dados de entrada e saída. No exemplo anterior, meus dados de entrada eram o tamanho do imóvel, o dado de entrada era o tamanho do imóvel e a saída era o valor de venda. Aqui eu tenho uma imagem, então eu tenho um conjunto de pixels como entrada e o algoritmo vai olhar para aquele conjunto de pixels e vai me dizer, ó, isso é um gato ou isso não é um gato. Então, tem que ficar bem claro isso, porque a gente está chamando de entrada e saída. Então, aqui eu tenho uma tabela das minhas 100 imagens que foram utilizadas no processo de teste. Então, uma simulação nesse caso. Então, eu estou dizendo aqui que na primeira imagem, a classe esperada era gato, ou seja, a imagem que eu forneci lá para o software no treinamento era um gato, de fato. E a classe prevista, ou seja, o que o meu algoritmo devolveu, eu disse, um gato, ótimo. Então, a primeira imagem ele acertou. Na segunda imagem, eu também forneci a foto de um gato. E ele me disse, não é um gato. Portanto, aqui eu já tenho o primeiro erro, ou seja, ele trocou, ele classificou, ou seja, ele usou um rótulo diferente, uma categoria diferente. E isso aconteceu, né, nessa simulação para 100 imagens que eu forneci durante o processo de teste. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa tabela das 100 imagens e vai construir uma matriz. Notem, a matriz está aqui. É importante que a gente entenda essa matriz porque a gente precisa saber o que de fato representam as informações que estão nas colunas e as informações que estão nas linhas. Então, primeiro as colunas. Então, as colunas representam a classe esperada, é aquilo que eu já sei, é aquilo que já estava pré-classificado. Então, eu dividi em duas colunas, gato e não é gato, as duas classes do nosso modelo. Se eu olhar para as linhas estão representando a classe prevista, ou seja, aquilo que o algoritmo disse que era. Ou seja, quando ele olhou para a imagem, o algoritmo foi lá e, olha, isso aqui é um gato, não é? Então, quando eu faço o cruzamento entre essas colunas e as linhas, ou seja, o cruzamento entre o que era esperado e o que foi de fato previsto, eu tenho alguns valores. Então, foi colocado alguns valores aqui. Se eu somar todos os valores das linhas e colunas, eu tenho 100, que é exatamente o número de imagens que eu utilizei durante o processo de teste. Então, vamos olhar para o primeiro aqui, para a primeira posição da matriz. Então, ó, coluna 1, linha 1, 25. O que esse 25 representa? Ele representa o seguinte, que a classe esperada era gato. E a classe prevista foi gato. Ou seja, eu estou dizendo aqui que em 25 casos, né, ou 25 observações, a gente estava esperando que o algoritmo dissesse que a imagem era de um gato, e ele de fato disse que era um gato, ou seja, ele acertou. Então, das 100, a gente está olhando das 100, nessa primeira posição da matriz, os 25 estão corretos. Fechou. Agora eu vou olhar para o número 40 aqui embaixo. Que significa que eu estou olhando para a segunda coluna, segunda linha. Então, vamos ler isso aqui também. Aqui, como é que eu leio esse valor 40? Eu estou lendo da seguinte forma. A classe esperada era não é gato. Era esperado. E o algoritmo me disse, não é gato. Ou seja, em 40 vezes, quando eu esperava que ele me dissesse que de fato não era gato, ele me disse que não era. Ou seja, acertou também. Então, quando eu olho para essa diagonal agora principal da matriz, ou seja, 25 e 40, somando a diagonal principal, eu tenho 65. Isso significa dizer o quê? Que das 100 linhas que eu apresentei, das 100 imagens que eu apresentei para o algoritmo, ele acertou 65. Então, a gente está dizendo o quê? Que a acurácia desse modelo é de 65%. Ou seja, ele acerta 65% das imagens que eu peço para ele avaliar.
Isso é um dado importante? Claro, um dado importante, inclusive relevante. Isso, a partir daqui eu posso extrair outras informações, mas essa é a primeira, digamos assim, métrica, né, ou a primeira estatística que eu posso tirar desse meu modelo. Então, 65% das vezes ele acerta. Só isso? Não. Agora eu tenho que avaliar outras características aqui do meu modelo. Vamos explorar um pouquinho mais essa matriz. Essa matriz na literatura é chamada de matriz de confusão, ou seja, Confusion Matrix, porque, na verdade, ela me dá justamente as confusões ou os erros que o meu modelo apresenta, e ela tem uma nomenclatura própria aqui. Então, na verdade, o que a gente falava na diagonal principal são os acertos, que está em verde. Então, ele me diz o seguinte, que o 25 aqui, quando era gato, ele disse que era, isso é chamado de verdadeiro positivo. Verdadeiro positivo. E o 40 é quando ele disse que não era gato e, de fato, a classe prevista foi não gato. Então, isso é chamado de verdadeiro negativo. Agora, vamos olhar para onde a matriz aqui está pintada de vermelho. Vamos olhar para o número 10 aqui. Vamos entender o que é esse número 10. Ele está chamando de falso positivo. O que significa dizer o falso positivo? Olha só, a classe esperada era não é gato, era isso que eu estava esperando. Só que o meu modelo previu o quê? Gato. Então, o que significa isso? Que é um falso positivo. O algoritmo disse que a imagem era de um gato, mas de fato não era. Então, em 10 imagens, isso aconteceu. Então, eu tenho 10 imagens onde o meu algoritmo disse, olha, é um gato. Mas, quando eu fui confrontar lá com o dataset original, não era. Então, ele errou. Ele errou 10 aqui. Quando eu olho para esse número 25, aqui embaixo também, eu tenho o que é chamado de um falso negativo. O que significa um falso negativo? Significa que a classe esperada era gato. Estou olhando para a coluna aqui agora. A classe esperada era gato. E o meu modelo disse que não era um gato. Não é um gato. Mas quando eu confronto lá com o dataset original, eu vi, poxa, mas era um gato. Então, em 25 casos, houve aqui o que a gente chama de falso negativo. Portanto, como a gente falava antes, eu tenho 65 acertos e eu tenho 35 erros. Então, eu tenho 10 falsos positivos e 25 falso negativo. Isso normalmente é encontrado aí na literatura. O verdadeiro positivo é chamado de TP, né, da sigla em inglês, True Positives, e tem o TN, que é o True Negatives, ou seja, o verdadeiro negativo, e depois FP, que é o falso positivo, e o FN, que é o falso negativo. E com base nessas informações, eu consigo tirar algumas outras valores aqui do meu modelo que são importantes, bem importantes. Por exemplo, vamos dar uma olhada nisso agora aqui no próximo slide. Notem aqui agora, na verdade eu estou usando agora a nomenclatura de TP, FP, FN, TN. Os mesmos valores, 25, 10, 25, 40. A gente já viu que a acurácia do modelo, ela está aqui embaixo, ó, acurácia. O que é a acurácia? É quando eu tenho TP mais TN, que são os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos, que nesse caso me dá 65, dividido pelo total de conjunto de dados que eu tenho. Nesse caso aqui, 65 sobre 100, eu tenho 65%. Então, isso é a acurácia do meu modelo. Isso, a grosso modo, significa dizer o quê? Ele acerta 65% das vezes. Mas não é só isso, agora eu posso analisar outras informações. Por exemplo, quando eu olho para a linha da matriz, eu tenho o que a gente chama da precisão da classe positiva. O que significa dizer isso? Significa dizer o quê? Que o meu modelo, na verdade, das 100 que ele tinha dito lá, das linhas que eu coloquei no conjunto de teste, ele me jogou aqui, ó, ele disse que era 25 e 10. Na verdade, o meu modelo me falou que tinha 35 fotos de gatos. Só quando eu olho dessas 35 que ele disse que era gato, das 35 ele acertou 25.
Portanto, eu tenho, como é que eu calculo a precisão da classe positiva? O 25 que ele acertou sobre o total, que é 35. Portanto, a precisão da classe positiva é 71%. Nós vamos confundir aqui agora a precisão do modelo com a precisão da classe positiva. A precisão do modelo é 65%. Da classe positiva, ou seja, toda vez que ele disse que era gato, ele acertou 71%. Ele disse em 35 vezes, só que das 35, ele só acertou 25. Quando eu olho para a linha de baixo, eu tenho a precisão, fazendo um raciocínio analógico aqui, né? Por analogia, ou seja, o mesmo que eu fiz lá em cima, eu tenho o quê? A precisão da classe negativa significa dizer o quê? Ele falou 65 vezes que não era gato. Das 65 vezes que ele disse que não era gato, ele acertou 40. Então, na verdade, a conta que eu preciso fazer qual é? É o 40 que ele acertou, dividido pelo total, que é o 65, isso me dá 61%. Então, notem que agora eu tenho mais duas informações importantes, além da acurácia do modelo. Eu tenho a precisão da primeira classe positiva, que é 71%, e tenho a precisão da classe negativa, que é 61%. Então, quando eu olho para isso aqui, eu vejo que a precisão da classe positiva, ela é maior que a precisão da classe negativa. Isso olhando horizontalmente, ou seja, para as linhas. Quando eu olho do ponto de vista vertical, ou seja, para as colunas, eu também tenho informações importantes. Eu poderia perguntar a você o seguinte, vem cá, mas de fato, nessas 100 imagens que eu coloquei para teste, quantas imagens eu tinha de gato e quantas de fato eu tinha de não gato? Está aqui, ó, olhando para as colunas. Eu tinha 50 imagens de gato, exatamente 50 imagens que não eram gato. Porque quando eu olho para a coluna, eu estou olhando para a classe prevista, aquilo que já estava previsto, ou aquilo que já tinha, para a classe esperada, aquilo que já estava lá no meu conjunto de dados original. Então, como é que eu leio essa coluna? Eu leio essa coluna dizendo o seguinte, ó, das 50 imagens de gato realmente que existiam lá no meu dataset original, na verdade de teste, ele acertou 25. Então, na verdade, dos 50 que eu apresentei imagens de gato, ele acertou 25, ou seja, 50%. Então, quando você olha para a acurácia do modelo total, ele te deu 65. Você pode dizer, que bom, 65. Mas, na verdade, ele acertou só 50% daquelas imagens que eram de gatos. Na verdade, um percentual baixo, né? 50%. Isso a gente chama de sensibilidade do modelo. Como é que é calculado isso? Os verdadeiros positivos sobre o total de verdadeiros positivos e falsos negativos. Quando eu olho para outra coluna, eu tenho exatamente o contrário. Ou seja, das 50 imagens que não eram gato, ele acertou 40. Opa, então, o que aconteceu aqui? Eu tenho 80%. Então, isso aqui é uma informação muito, muito relevante. Isso me diz que ele acerta muito mais quando ele diz que não é gato do que quando ele diz que é gato. Aí alguém pode me perguntar, mas por que isso? Tem vários motivos. Um deles pode ser o seguinte, eu posso ir lá olhar aquelas 300 imagens que eu tinha no dataset original e constatar que eu tinha mais imagens de cachorro, vamos dizer assim, do que gato. E eu induzi, nesse caso, o algoritmo a aprender ou identificar padrões da segunda classe, não da primeira, que era gato. Isso é possível? Claro, é possível. Agora, eu preciso corrigir isso. Mas é importante, quando eu trabalho com modelos de classificação, trabalhar com a matriz de confusão. E não olhar apenas para a acurácia, ou seja, o que está na diagonal principal. Eu preciso avaliar as linhas e preciso avaliar as colunas. Então, as linhas, recapitulando, elas me dão a precisão da primeira classe, da classe positiva. A segunda linha, a precisão da classe negativa. A primeira coluna, a sensibilidade do meu modelo, isso é chamado de recall também. Ou seja, do total de imagens no original, ele acerta quantas da primeira. Quando eu olho para a segunda coluna, eu tenho que chamar de especificidade do modelo. Ou seja, das 50, nesse caso aqui, que eu tinha de classe negativa, que não era gato, ele acertou 40.
Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 informações quando eu trabalho com modelos de classificação. Então, aqui o que a gente tem, o que a gente precisa deixar claro aqui é 2 modelos diferentes, um de regressão linear e outro de classificação. Regressão linear eu uso, por exemplo, o erro médio absoluto ou a raiz quadrada do erro médio. Se for classificação, eu trabalho com a matriz de confusão, e a matriz de confusão ela me dá a acurácia do modelo, precisão das duas classes, sensibilidade e especificidade do modelo. E é isso que eu preciso avaliar para verificar se o meu modelo está adequado ou não. Depois disso aqui, se eu constatar, obviamente junto com o pessoal da área de negócio, que o modelo é relevante, ou seja, que ele está adequado, aí sim eu faço o deploy desse modelo, ou seja, coloco esse modelo em produção. Não antes de fazer esse tipo de teste. Certo, gente? Então, só quando eu vou deixar para vocês lá no material, além desse vídeo, os slides, e vou colocar um material complementar falando também de avaliações de modelos preditivos e um exercício para vocês exercitarem um pouquinho o cálculo de erro e da matriz de confusão. Lembrando que na próxima semana a gente faz a segunda avaliação dessa disciplina. Correto? Valeu, abraço, até mais.